Nós vamos falar sobre menopausa. Vamos hoje tentar entender tudo bem direitinho, né? Como acontece, por que acontece, o que é menopausa, com a nossa querida amiga Jaque, da Cuidar Guarabira. Jaque, um grande abraço para você, bom dia. Esse assunto interessa muito, né, a nossa comunidade feminina. Certamente. Bom dia, Michele. Bom dia aos espectadores. Foi um assunto que nós colocamos até na enquete, né? Que paciente acamado, que tem muita gente que caiu por tempo, e menopausa. E eu acho que por conta do Outubro Rosa, né, a mulherada quer saber tudo sobre ela. Com certeza. E a menopausa é um caminho que é certo para todas nós, para mim, para você, para qualquer uma que esteja nos escutando. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Marcos, né, que você encontrou. Marcos. Ele, meu amigo Marcão, a gente estudou junto. É um amigo por quem eu tenho um carinho muito grande. Faz tempo, inclusive, que eu não o vejo. Mas, Marco, o carinho permanece o mesmo, viu, meu amigo? Desejo para você tudo de bom na sua vida. E a Jaque mandou aqui o recado, tá? Agora, você esqueceu de dizer que você quem era a peste da escola. Mas, pois bem, vamos lá, Jaque. Mas é bom, né, quando a gente anda na rua e encontra o reconhecimento. Eu comentei que estava fazendo um programa com você, aí ele estava lá fazendo tratamento, ele disse, aquilo me aperreou demais. Manda um abraço para ela. Pois bem, menopausa, esse é o nosso tema de hoje. O que é menopausa? Menopausa, popularmente falando, é a última menstruação da mulher. Mas antes de chegar à menopausa, tem o climatério, que é aquele período que a mulher fica com a menstruação indo e volta daqui a 2 meses, 3 meses. Ou vem, passa 2, 3 dias em grande quantidade, em pouca quantidade. Ou seja, é uma menstruação desregulada, não é mais menstruação regular. Fica oscilando para mais, fica oscilando, para menos. Tanto faz, ou para mais ou para menos, depende da fisiologia da mulher. Fica naquele vai e vem. Fica naquele vai e vem. E aí, quais são os efeitos que causa no corpo da mulher com essa transformação aí nesse período, nessa etapa, ou pré-etapa, não sei se a gente pode dizer assim. Na verdade, a mulher começa o ciclo menstrual, que a gente chama de menarca, e após a menarca, que é a primeira menstruação, depois de 30 a 35 anos, aí começa a aparecer os sinais e sintomas da menopausa, que começa com o climatério. E é horrível, né? Segundo o relato de mulheres, os sinais e sintomas... então quer dizer que não começa... depois dos 40 anos, a partir dos 35 anos já começam os efeitos? Algumas, eu disse, você confundiu o que eu disse, assim, a menarca é a primeira menstruação, vamos dizer, eu, Jaqueline, menstruei com 15 anos, a primeira vez, é um exemplo. Então, daqui a 35 anos, eu vou começar a apresentar alguns sintomas, ou não, dependendo da minha fisiologia de menopausa. Então, 35 com 15, 45 anos. Então, a partir dos 40, 45, 50 anos. Então, por isso que a gente faz essas observações, porque deu a entender que a partir dos 35 anos já começa a ter esses efeitos. E tem mulheres que têm com 35 anos alguns sintomas, mas é uma menopausa precoce, né, que precisa ir ao médico para se tratar, mas acontece. E por que acontece esse tipo de Segundo os científicos, segundo a ciência, é porque a menarca dela começa mais cedo, 10, 9 anos, né? É a partir da primeira menstruação, com 35 anos depois, é a menopausa. Interessante. E tem mulheres que têm tardia, depois dos 50, né? Varia da fisiologia. Jaqueline, além dessas oscilações no ciclo menstrual, no volume também, né? Que outras transformações a menopausa causa na mulher? São transformações horríveis. Nós temos que passar, e algumas preferem fazer reposição hormonal, que hoje a ciência diz que, na maioria das vezes, está desencadeando câncer de mama. E os sinais e sintomas são o calor, aquele calor, o fogasmo que o pessoal diz, as mulheres dizem que é aquele calor e ao mesmo tempo aquele frio, aquele mal-estar, a alopécia, que é a queda de cabelo, né? A falta de apetite sexual, né? A mulher fica sem vontade
de ter relação sexual. Muita gente diz que a mulher fica fria, né? Porque, na verdade, a menopausa é a perca de grande quantidade de óvulos. E esses óvulos é que nos deixam lubrificada também. E quando nós perdemos, fica com a vagina ressecada. É por isso que muitos médicos, quando a mulher está em menopausa, passam algum lubrificante vaginal, né? E a maioria delas preferem pela reposição hormonal. Aí você me pergunta, é necessário, com tantos sinais, irritabilidade é um dos sintomas, transtorno de humor, eu estou conversando com você agora, daqui a pouco eu estou irritada, daqui a pouco eu estou sorrindo. Está sorrindo, está feliz, daqui a pouco está chorando, está com raiva, está querendo matar o mundo. É desse jeito. É uma TPM tipo avançada, a menopausa. Então, são vários sintomas. E depende também da mulher. Tem umas que apresentam até mais, tem umas que é diminuir, tem umas que chegam até a dizer que passaram pela menopausa sem sintomatologia nenhuma. Exatamente, eu ia perguntar, que necessariamente todas as mulheres elas passam por essas transformações, tem algumas que não sentem absolutamente nada. Tem umas que não sentem absolutamente que é um nada, privilégio, que né? é uma agraciadas, eu diria, porque a maioria, vamos dizer, 90%, elas sentem, se queixam e optam pela reposição. A medicina já consegue explicar isso? Porque de algumas mulheres não sentirem os efeitos ou não terem nenhum efeito do período da menopausa? Não é questão. Tem mulher, Michele, que eu, como enfermeira obstetra, ela vai parir e chega aos 10 centímetros de dilatação, por incrível que pareça, e parece que está com 2. É a questão hormonal das endorfinas, questão hormonal do estrogênio, né, que a gente perde muito estrogênio, então é questão fisiológica mesmo. Quem diagnostica, é mais fácil diagnosticar a menopausa pelo médico, pelo profissional da área de saúde, ou nós podemos diagnosticar? Nós mesmos, quando insônia também, quando a mulher vê que está ficando irritada, cefaleia, que é a dor de cabeça, quando a menstruação, que é o climatério, que tem o climatério antes, que é essa menstruação desregular, e tem o climatério pós-menopausa, que é a finalização da menstruação. Então, quando ela passar pelo climatério, que é o pré-menopausa, vamos dizer, então ela vai ver que a menstruação está vindo um mês, aí passa 3 sem vir, e fica naquela constância. Então, ela já vai procurar se ligar. Aí vem a irritabilidade, aí vem a insônia, aí vem a falta de libido, né, de apetite sexual, ela vai perceber que a vagina dela está ressecada, e dentre outros sintomas. Já que nesse período, quando a mulher está nesse período, quais são as dúvidas mais comuns que elas levam aos consultórios, fazem aos profissionais da área de saúde? A dúvida mais comum é a que você vai passar. Fazer o tratamento hormonal ou não. Passar pela naturalidade, que toda mulher passa. Necessariamente, nem toda precisa de uma reposição hormonal. Necessariamente, nenhuma precisaria se aguentasse a sintomatologia. Nenhuma. A reposição hormonal é para aliviar os sintomas. Essa é a única forma de aliviar esses sintomas? Só. E tem as formas que muita gente faz, assim, educação alimentar, porque a gente também ganha um pesozinho na menopausa. Exercício físico também é muito bom, porque desestressa, né, do exercício físico, uma caminhada, uma corridinha, uma pedalada. Mas fora isso, falando de tratamento medicamentoso, é a reposição de hormônios. E é uma faca de 2 rumos, tanto vai aliviar, com certeza, vai aliviar o calor, vai aliviar o humor, vai aliviar a insônia, mas também a probabilidade de desencadear qualquer tipo de câncer ou outra patologia parecida. E para quem não quer assumir aí esse risco de desenvolver algum tipo de câncer, o que pode fazer? Passar por todo o processo, que vai ser a minha opção, né? Particularmente, eu não sei se vou aguentar, né? Porque dizem que é terrível, mas eu tento passar por ela porque eu prefiro passar pelas coisas naturais que tem que ser, que é do nosso organismo, do que estar me medicando, repondo o que já era o tempo de eu perder, porque a partir de 45 em diante a gente já perde, não tem que repor, já está perdendo. Com certeza. Já que quando detectada ou quando diagnosticada a menopausa, você disse que nós mulheres,
a gente pode detectar, né? Ou diagnosticar, isso aqui já é efeito da menopausa. É preciso procurar profissional da área de saúde? Porque em casa eu digo, eita, eu acho que eu estou com efeito da menopausa, eu estou com queda de cabelo, eu estou com insônia, estou irritada. Mas aí eu tenho uma dedução que possa ser uma menopausa, mas para ter a certeza, eu tenho que procurar um endócrino, ele vai fazer exames laboratoriais específicos de hormônio, e nos exames laboratoriais ele vai dizer que sim ou que não. Quando ele disser, você realmente está passando por um processo da menopausa ou do climatério para entrar na menopausa, aí vem a minha decisão, se quero ou não fazer o tratamento hormonal. E com certeza ele vai explicar os efeitos contrários. Nos casos em que mulheres chegam à menopausa antes dos 40 anos, o que deve ser feito? Mesmo processo, procurar um endócrino, né, ter a certeza que, porque não quer dizer, Michele, necessariamente que você está irritada é uma menopausa. Vamos deixar isso aqui bem claro. Vamos dizer que tem a mulheres de 30 anos, 35 nos ouvindo, e ela está passando por irritabilidade, que hoje em dia é normal você se irritar. Hoje em dia a vida é um estresse, né? É normal uma queda de cabelo, porque o estresse desencadeia a queda de cabelo. É normal você estar com mudança de humor, porque o estresse também desencadeia a mudança de humor. E é normal a menstruação atrasar, porque anemia, por exemplo, a menstruação atrasa por conta da anemia. Policisto, cisto, endometriose, vem com muito, vem com pouca. Então, são sintomas que podem ser outras causas que não seja a menopausa. E a mulher de 30 a 35 anos possa estar escutando agora e dizer, eita, tudo que ela falou, estou sentindo, então estou entrando na menopausa. Tem aqui a pergunta seguinte, mas se a mulher passou dos 55 e ainda não chegou à menopausa, o que fazer? Aí a menopausa tardia, ela tem que procurar um endócrino e ele vai fazer ele vai requisitar os mesmos exames laboratoriais para saber o volume, a quantidade dos hormônios que causa ou não a menopausa. Como conviver com o climatério? Como conviver? Isso. Tentar conviver. Não tem como, assim, é tentar conviver ou procurar um médico para fazer a reposição hormonal. Não é muito fácil, não, mas assim, muitas conseguem não repor o hormônio. Aí depois dos 60, aí toda essa sintomatologia vai diminuindo e você chega a um ponto de não sentir mais nenhum sintoma. Até que ponto a menopausa atrapalha a vida de uma mulher? Michele, eu vi relatos de mulheres, relatos científicos, que atrapalham até num divórcio. Porque assim, a irritabilidade dela é tão grande que ela prejudica quem está próximo dela. Atrapalha no trabalho. Tem assim, toda uma consequência, Tem né? toda uma consequência. Por onde ela passa. É. Porque ela mexe com a mulher. A gente de repente todo mundo começa a olhar para ela e dizer, meu Deus, que pessoa insuportável. E na verdade não sabe nem o que ela está passando, né? É como se fosse uma histerectomia, por exemplo. Tira tudo e a mulher vai passar por tudo isso, só que antes, porque tem os ovários e retirou. Então, não vai ter mais a ovulação. A mesma coisa é a menopausa. A gente perde, quando chega a idade da ovulação, perde a função dos ovários. Quanto tempo dura os efeitos da menopausa? É o que eu lhe disse. O certo é começar de 45 e vai até os 60. Dos 45 anos até aos os 60. Não quer dizer que todos os dias ela vai ter aquele calor, não quer dizer que o dia inteiro esse calor, ele vem e vai. Aí daqui ao meu dia, vamos daqui a 3 horas, ele volta de novo. Na prática, durante 15 anos, a mulher vai sofrendo os efeitos. Existe, assim, nesse tempo aí, um pico onde ela sente mais, onde ela vai sentindo menos, à medida que vai se aproximando, por exemplo, dos 60 anos, vai diminuindo? É o que eu lhe falei, a partir dos 60 vai diminuindo. Agora, o pico que você está falando é o pós-climatério, durante o climatério, aquela parte que fica voltando e indo, aquela etapa dele ir e voltar, dele, que eu digo, é a menstruação, o fluxo menstrual. É quando vai aparecendo toda a sintomatologia. Depois disso, com uns 5, 6, 7, tudo depende da fisiologia. Como a mulher diz, tem uma que não sente nada, tem uma que começa mais cedo, tem uma que começa mais tarde. Mas o efeito dela mesmo, para dizer parou, eu não estou sentindo nada, é após os 60.
A outra pergunta aqui que chega para a gente é o seguinte: geralmente as mulheres não gostam, né, de se identificar, Não. fazem a pergunta e não gostam de se identificar. Qual é o melhor momento para procurar o médico? Qual é o melhor momento para procurar o médico? Quando ela achar que está sentindo a sintomatologia. E vamos dizer assim, não, mas assim, insônia eu tenho sempre, então vamos deixar para procurar um médico quando sua menstruação, se for regular, ela estiver irregular, porque aí ela vai ter certeza, não, minha menstruação era todo mês, e agora ela está passando 2 meses sem vir, ou vem uma vez, 2 vezes por mês. Aí, nesse momento, eu indico, não vá procurar por irritabilidade, por insônia, por queda de cabelo, porque tudo isso também desencadeia de estresse. Mas, a partir do momento que a menstruação fica irregular de verdade, que ela vai perceber isso durante 1 mês, 2, aí é bom ela procurar. A outra pergunta aqui é o seguinte: para quem opta por não fazer, se eu estou entendendo, né? Para quem opta por não fazer o tratamento hormonal e fazer esses outros, vamos dizer, tratamentos que você passou aí, que você disse aí, indicou atividade física, etc, etc. A pergunta é o seguinte: qual a eficácia desses tratamentos? A gente pode chamar de tratamentos alternativos, esses que Tratamentos alternativos. A eficácia, comparada com o tratamento hormonal, é 20%. É só para aliviar, né? Porque a atividade física hoje é uma maneira de você exteriorizar sempre que você está sentindo. Às vezes, você está lá e esquece de problemas, esquece de patologia. Então, é só para você ocupar sua mente em alguma coisa. Agora, que vai continuar sentindo. Agora, alivia um pouquinho. É quase que nada. Quando a mulher tem a primeira menstruação, a partir daí ela já deve procurar o ginecologista, o profissional da área de saúde para ser acompanhada? Não, a ciência diz que quando a mulher tem a menarca, que é a primeira menstruação, não, mas a partir do momento que ela tem a primeira vida sexual ativa, a primeira relação sexual, sim, ela deve procurar o médico. Tem uma telespectadora nossa perguntando o que significa essa fase do climatério, fase crítica, né? A palavra climatério significa fase crítica? Não. Climatério é a fase que vai deixar a mulher em alerta que está chegando a menopausa, o pré-climatério. Não é é climatério. É como se fosse uma mudança de clima na mulher, não é com cli. Então, o climatério, ele vai dar um sinal que está acontecendo alguma mudança na questão hormonal, de menstruação atrasada, de menstruação vir ou vir 2 vezes. Isso é o pré-menopausa. Então, quem tem seus 40, 45 anos e está passando por isso, que está vindo a menstruação, o fluxo, está passando 2, 3 meses, ela já está passando pelo climatério. E tem o pós-climatério, que é quando a menstruação finaliza de vez. O climatério é só um aviso. Quer dizer, minha menstruação está indo e voltando, eu não posso dizer que eu estou na menopausa, eu posso dizer que eu estou no climatério. Outra pessoa está perguntando aqui o seguinte: estou com 50 anos, sinto insônia e palpitações e secura na vagina. Não procurei ainda um médico. O que devo fazer? Procurar um médico? Procurar vocês da Cuidar também oferece esse tipo de atendimento? Nós fazemos a citologia. É muito importante fazer a citologia na questão da menopausa. Mas se ela está sentindo secura na vagina, insônia, irritabilidade, palpitações, então é bom ela procurar o endócrino, que ele vai requisitar o exame para detectar sim ou não, que é o climatério. Depende se ela estiver menstruando também, né? Se é climatério ou menopausa. Olha, no decorrer do programa a gente deu aqui o número do WhatsApp, 981-304200, e essas foram as perguntas que foram chegando, mas se você tem uma pergunta para fazer, pode mandar, né? Nosso tempo já está acabando, mas pode mandar, que a gente tenta trazer aqui uma explicação através da Jaqueline Tavares, que é enfermeira, né, profissional da área de saúde e responsável pela Cuidar Guarabira.
Jaque, essa pergunta aqui é minha. Qual o percentual de mulheres que vêm a sofrer, por exemplo, os chamados fogaços? Que é os calores. 90%. A maioria delas tem. É o sintoma que mais elas se queixam. Essa sintomatologia que eu disse, irritabilidade, palpitação, como a espectadora referiu, alopécia, que é a queda de cabelo, fogaço, eles são todos... Esses sintomas têm por exemplo... Agora não vem todos de uma vez, não. O calor, por exemplo, o fogaço, o calor repentino, ele tem um horário não, ele não tem horário, acontecer. Ele aparece, mas ele tem um período de 10 minutinhos, 5 até, mas dizem, que eu não passei por isso ainda, que é uma coisa insuportável, é um calor que vem de dentro e ao mesmo tempo dá aquela frieza depois e fica com um suor frio, diz que é um mal-estar bem chatinho. A menopausa precoce é uma herança genética? Pode ser, ou pode ser por conta da menarca que menstruou logo cedinho. Tem menina aí que menstruou com 9 anos. Aí você bota em 9 mais 35, que ela vai ter uma menopausa rapidinho, com 40 anos. Agora aqui uma pergunta da telespectadora. Durante a menopausa, há risco de surgimento de outras doenças? Porque é uma queda brutal dos hormônios. Aí pode ter sim uma tireoide. Ela está perguntando aqui, diabetes, hipertensão arterial, pode surgir sim, também? Pode. Desencadeia hipertensão porque se estressa, porque tem palpitação, porque se desencadeia. Porque, na verdade, a menopausa é uma brutalidade, uma briga, uma queda enorme. Quando o nosso ovário ele para totalmente de ovular. Então, o estrogênio, que é o nosso hormônio, ele não existe mais no nosso corpo. Por isso que existe a reposição. Ou não. Aí desencadeia tireoide, hipertensão, diabetes é muito difícil, mas desencadeia vários tipos de doenças hormonais também. E não diferente da mulher, o homem também tem, viu? Né? A andropausa. A andropausa é na mesma variedade de idade, de 40 a 45 anos, 50. Também tem esses mesmos efeitos? Tem o mesmo efeito, tem esse calorzinho, tem a irritabilidade, tem a queda de libido, tem tudo isso. E precisa procurar um profissional. Precisa, mas os homens nunca procuram, na verdade. Nunca assumem que tem isso, que isso é coisa de mulher. Só vai nas outras, né? E na cabeça, e eu lhe digo, na cabeça do homem, como isso não existe, ele passa tranquilo por esse período. Mas a mulher já começa a encucar, aí os efeitos parece que aumentam. Porque tudo acontece, são as mesmas sintomatologias. Claro que no homem é menos um pouquinho. Mas se eles encucassem, eles ficavam tudo loucos, né? Porque como não aguentam muita pressão. Mas ele diz, não, isso aí é coisa de mulher, eu não vou ter. E passa a batida e realmente tomou uma cervejinha, relaxou e deixou pra lá. Relaxou e pronto. Já que para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo já acabou aqui. Como conviver nesse período aí da menopausa, nesses 15 anos, né, que você disse que nós, mulheres, vamos sentir esses efeitos, para as que já estão sentindo e para as que ainda vão sentir. O que dizer para como elas devem conviver, ou a melhor forma de conviver durante esse período aí com a menopausa? Como mulher, não é nem como profissional de saúde, eu vou dizer como mulher, tentar, eu sei que é difícil, pelos relatos científicos, é muito difícil. A questão do estresse, da mudança de humor, é se conter, né? Tentar se disciplinar e colocar na cabeça que isso é da menopausa para não, né, criar conflitos no lar, conflitos no trabalho, né? Se não estiver suportando, na última instância, vocês procurem o tratamento hormonal, mas sabendo que agora estudos mostram que ele causa o câncer de mama. Então, eu prefiro me irritar, eu prefiro passar por isso tudo do que pelo câncer, né? Com certeza, com certeza. Alguma recomendação para as pessoas que estão vivendo com essas mulheres que estão passando pela menopausa? A recomendação... Maridos, filhos, colegas de trabalho, enfim... Os maridos, na maioria dos homens, às vezes, tem até uma certa ignorância, não sabe nem o que a mulher está passando, né? Tipo na TPM,
Muitos homens acham que é pantinho, que é frescura, né? Que não existe, que essa mulher é charme. Mas existe a TPM, né? E como existe a menopausa, é tentar compreender, dar um apoio à companheira, né? Tanto psicológico, como os dois escolher se quer fazer o tratamento hormonal e ter paciência, porque ele também vai passar por isso, só que ele passa despercebido. E a mulher aguenta de toda forma. Pois é, né? Só que despercebido. E a mulher, por si só, o efeito dela é bem mais complicado. Jaque, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, nesse bate-papo, nesse semanal, toda quinta-feira que a gente tem aqui no Manhã de Notícias. Um cheiro para você. A gente já pode adiantar ou você vai fazer outra enquete durante a semana para escolher o tema? Deixar as pessoas escolherem melhor, o tema. né? Eu acho melhor fazer uma enquete. Eu acho que a próxima vai ser sobre homens, que a gente já está falando muito de mulher, já está terminando o mês, vai entrar no Novembro Azul, Isso. né? Então, eu vou fazer uma enquete para os homens. Falando nisso, mandar um abraço para a Flávia, de Campina Grande, que está na sua escuta. Beijo, Flávio. Um beijo, Flávio. Tem a Devan Moraes, lá de Campina Grande, também nos assiste todos os dias. Tem uma pessoa amiga de uma funcionária minha do Rio de Janeiro. Eu digo, olha como Michele está indo longe, graças a Deus. Nós né? temos, Rio de Janeiro. Pedro está lá na Itália, está nos assistindo. Minha amiga Marileusa, que mandou um beijo para o professor João. A gente conversou essa semana aqui com o professor João, professor Nildo, do Colégio Santo Antônio. Ela disse, olha, Michele, chorei de alegria ao ver esse pessoal. Ela já mora há mais de 20 anos lá na Alemanha, né? É profissional da área de saúde também. Sim. Formou-se enfermeira lá, trabalha na Alemanha, mas está em casa, está de licença porque a filha dela pegou, assim como meu amigo Pedro, a filha dela pegou uma gripe muito forte, não é Covid, fez os testes, está tudo bem, graças a Deus, mas ela está em casa cuidando da filha e está nos assistindo todos os dias. Um beijo, minha amiga, para você, que Deus te abençoe. Então vai ser feita a enquete, né? Quem acompanha o Instagram da Cuidar, @Cuidar Guarabira, faça lá a enquete, você reposta, o pessoal faz a votação e a gente se mantém informada do próximo tema.